Hoje nós vamos mergulhar em um estudo que está redesenhando o que a gente entende sobre o tratamento da obesidade. A gente vai desconstruir uma ideia que dominou o pensamento por décadas. Todo mundo já ouviu esse conselho, né? Parece simples, parece direto, mas e se essa for só a pontinha de um iceberg gigantesco? Pois é, o estudo de hoje desafia essa ideia e faz a gente se perguntar: o que será que estamos deixando de fora? Bom, para a gente entender a proposta nova, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que veio antes. E o que a pesquisa aponta é que a abordagem tradicional para a obesidade tem, assim, algumas falhas bem sérias. Essa visão super simplificada trata a obesidade como se fosse só uma conta de matemática, sabe? Calorias que entram versus calorias que saem. Só que essa condição é muito, mas muito mais complexa. Focar só nisso ignora uma rede enorme de outros fatores que influenciam o peso de uma pessoa. E aqui está o ponto central da questão. Quando a culpa recai toda sobre o indivíduo, não estamos só sendo imprecisos. Estamos, na verdade, prejudicando. O estigma que isso gera leva à vergonha e pode fazer com que as pessoas ou evitem procurar ajuda ou simplesmente abandonem o tratamento. Tá claro que a gente precisa de uma nova forma de olhar para isso. Então, se não é só uma questão de força de vontade, o que mais está em jogo? A pesquisa identifica 4 grandes áreas que se conectam de maneiras bem complexas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? Primeiro, a biologia. Genética, hormônios, doenças endócrinas são todos fatores poderosíssimos que, em grande parte, estão fora do nosso controle consciente. A resistência à leptina, por exemplo, pode fazer com que o cérebro não receba o aviso de que já está satisfeito, e isso leva a pessoa a comer mais. Depois, a gente tem os fatores comportamentais. Sim, dieta e exercício estão aqui, mas a questão não é só falar de escolhas ruins. Padrões como horários de refeição totalmente desregulados ou noites mal dormidas podem bagunçar completamente o metabolismo, tornando o controle de peso uma batalha incrivelmente difícil. E aqui, a conexão entre mente e corpo é total. O famoso comer emocional, que muitas vezes é uma resposta ao estresse ou à ansiedade, não é uma falha de caráter, sabe? É um mecanismo de enfrentamento. A saúde mental tem um papel direto e muito poderoso no desenvolvimento da obesidade. E, finalmente, o ambiente. O lugar onde a pessoa vive, trabalha e convive tem um impacto gigantesco. Um ambiente obesogênico. Aquele lugar onde comida barata e ultraprocessada está em todo canto, mas faltam espaços seguros para se exercitar, pode sabotar até as melhores das intenções. Entender as causas já é meio caminho andado. A outra metade é sacar por que os tratamentos que existem hoje falham com tanta frequência. E nisso, o estudo faz uma distinção nem importante. A questão é que não existe um obstáculo único. Existem as barreiras que impedem as pessoas de sequer procurar ajuda e um conjunto totalmente diferente de desafios que as fazem desistir no meio do caminho. Reconhecer essa diferença é essencial. Olha só esses exemplos. A vergonha pode impedir alguém de marcar a primeira consulta. Mas, para alguém que já está em tratamento, a frustração com resultados que demoram a aparecer, ou uma dieta que é impossível de manter, pode ser o gatilho para desistir. São problemas diferentes que pedem soluções diferentes. Ok, então a gente já identificou os problemas. A abordagem de sempre é falha e as barreiras são bem complexas. Então, qual é a solução? O estudo propõe uma estrutura completamente nova para lidar com isso. E antes de mostrar a estrutura, é legal saber como ela foi criada. Ela passou por uma revisão de tudo que já foi publicado, foi validada por um painel de 25 especialistas e depois usaram uns métodos matemáticos bem sofisticados para priorizar as informações. Resumindo, é ciência da boa. E aqui está ela, a estrutura FCP-IAOM. Eu sei, o nome parece complicado, mas a ideia central é simples e muito poderosa. Basicamente, ela integra as causas, as consequências e as barreiras ao tratamento, tudo num sistema só. Vamos ver isso em mais detalhes. Em vez de esperar a obesidade virar um problema, a estrutura começa com a prevenção. Depois, o diagnóstico vai muito além de só medir o IMC. Ele quer investigar o porquê de cada pessoa. E, por fim, o tratamento vira algo personalizado, adaptável, que fica de olho o tempo todo nas razões que poderiam levar alguém a desistir. É aqui que a análise fica realmente fascinante. Os pesquisadores sacaram que, na vida real de um consultório, nem toda informação é igualmente útil. Então, eles pediram para os especialistas avaliarem cada fator de 2 maneiras diferentes. A primeira dimensão é a importância, o quão crucial essa informação é para entender o caso da pessoa. A segunda é a aplicabilidade,
o quão fácil é para um profissional de saúde na correria do dia a dia conseguir essa informação. Afinal, uma informação super importante, mas impossível de coletar, não ajuda muito na prática, né? E este gráfico aqui mostra o resultado de uma forma brilhante. O eixo de baixo é a importância, o da lateral é a aplicabilidade. O ponto ideal, o melhor dos mundos, está lá no quadrante superior direito. Ali estão os fatores que são cruciais clinicamente e práticos de se medir. É ali que os médicos deveriam focar a atenção. E o que será que apareceu nesse quadrante? Aqui estão os 5 principais. É muito interessante que as consequências da obesidade, como o diabetes, são as mais prioritárias. Isso porque são coisas que dá para medir e que mostram a urgência clínica. Logo em seguida vem os fatores da dieta e do ambiente, que também são muito relevantes e relativamente fáceis de avaliar. Então, qual é a grande lição de toda essa análise? É que a gente precisa parar de pensar na obesidade como uma falha pessoal e começar a tratar como uma condição médica complexa que ela é. E isso exige uma abordagem que leve em conta a biologia, a psicologia, o ambiente e as barreiras da vida real, tudo isso de forma sistêmica e priorizada. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se os sistemas de saúde adotassem essa visão, que é mais abrangente e mais humana, será que a gente conseguiria finalmente começar a virar o jogo? A pesquisa sugere que a resposta é um belo sim. Obrigada por terem acompanhado essa análise.